Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, eu achei interessante que não era isso que eu estava procurando, mas eu encontrei uma reflexão muito interessante a respeito da ética protestante do trabalho. Foi justamente quando eu estava escrevendo o livro Sequestro da Subjetividade. A ética protestante do trabalho, ela nasceu dentro do contexto protestante, né, dentro da Reforma, e colocava o trabalho como sendo uma ponte direta para Deus. Então, dentro deste contexto, e isso atingiu diretamente o catolicismo também, viveu-se durante muito tempo a ideia de que a vida na Terra, ela tem que ser uma vida de eternos sacrifícios. O sacrifício é que faz a união com Deus. Claro, sacrifício, dentro do contexto celebrativo cristão, e mesmo em outras religiões, a expressão sacrifício nos recorda, primeiramente, a ideia de sofrimento. Mas não é só isso. O sacrificado, né, é aquele que está separado. Aí entra todo o contexto da sacralidade, todo o contexto do sagrado. Infelizmente, o cristianismo acabou absorvendo muito esta antropologia da dor. E hoje nós precisamos resgatar a antropologia do sorriso, né? Identificar santidade como processo de felicidade. Inclusive, vamos pregar sobre isso aqui no fim de semana. É uma das pregações que eu quero fazer. Identificar que a santidade é alegria. Mas como é que nós vamos remodelar isto, né? Não é só modificando o sorriso de Jesus. Porque o que fez com que a imagem de Jesus fosse passada com tanta seriedade foi justamente a compreensão que a igreja teve, o processo religioso, o discurso de religioso, foi terrivelmente afetado pela ideia de que a santidade é seriedade. Era uma maneira que tinha de demonstrar que a vida precisava ser séria, não podia ser a bagunça, mesmo porque a Idade Média, que é a época em que mais se prolongou no tempo, né, a força do discurso religioso, ela estava diretamente, o lugar dos santos era o mosteiro, eram as catedrais, e o lugar da perdição eram as tabernas, não existia meio termo. Ou então, quem sorria estava diretamente associado ao diabo. Você deve ter visto os filmes assim, em que o sorriso era associado à bruxa. Tanto é que nos contos de fadas, né, a bruxa sempre tem uma risada malvada. A risada, a alegria estava muito associada ao processo demoníaco. Veja bem a leitura que muitas vezes fazemos das festas, do carnaval. Sempre uma leitura muito pejorativa. A alegria como sendo uma ponte para o inferno. E a dor como sendo uma ponte para o céu. Minha gente, a antropologia mudou, o discurso avançou, as ciências nos ajudam a entender que uma pessoa só pode ser realizada à medida em que ela sabe reconciliar a dor e a alegria. Hoje, cada vez mais, o discurso da santidade passa pelo discurso do equilíbrio. Então, hoje, nós não temos mais como fazer a manutenção de uma antropologia da dor sem considerar também a antropologia do sorriso. Por isso que nós somos profetas de um novo tempo. E é maravilhoso a gente pensar que a boa nova de Jesus, ela tem que ser anunciada com um sorriso. Eu já dei um testemunho aqui, lá na minha cidade, em Formiga, fica um pastor. Eu não sei que igreja ele é. Ele fica no centro da cidade, todos os dias de manhã. Mas ele fala com uma braveza, com a Bíblia na mão. Ele grita, ele ameaça. Esse mundo vai ser destruído. Que eu fico pensando, será que alguém gosta de ouvir essa ameaça? Porque ele fala o mesmo que a gente fala aqui. Só que ele fala com ira. E a gente não pode anunciar a palavra de Deus com ira. Nós não vamos conseguir convencer as pessoas a mudarem de vida se não for com um discurso amoroso, se não for com um discurso terno. Você sabe muito bem, você não funciona na base do grito. Você não funciona na base da pancadaria. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus tinha um discurso duro, mas em nenhum momento ele perdia a ternura do discurso dele. Então a dureza do discurso não machucava aqueles que ouviam, mas provocava neles um desejo de mudança. O evangelho precisa ser anunciado com ternura. E nós temos também um ranço, né, dentro dos nossos grupos de oração, dentro dos nossos grupos de experiência na igreja, que festa é coisa do demônio. Não, o que é do demônio? É aquilo que a gente faz ser dele. O que é do demônio é aquilo que nasce dentro de nós, como intenções maldosas, como intenções ruins. Nós vivemos lá na Terra Santa uma coisa muito bonita. Nós estávamos em Jericó
E de repente, lá da janela, eu estava dentro do meu quarto já pronto para dormir, nós escutamos uma música, né? Essas músicas de árabe. Eu já comecei a querer dançar lá dentro do quarto. E aí eu percebi que a brasileirada toda desceu. As minhas senhorinhas todas que estavam na nossa excursão, senhorinhas de 70 anos, de 60. Quando eu cheguei lá, ninguém conseguia ficar parado ao som daquela música. E estavam também algumas famílias ali do povo da Palestina, que estava ali no hotel, todo mundo dançando e todo mundo feliz, e um clima muito familiar. E eu achei muito bonito, porque, bem assim, aos poucos as pessoas iam sendo contagiadas por aquela alegria. E eu posso testemunhar a partir daquilo que escutei dos outros. Gente, foi uma das celebrações mais bonitas da nossa viagem. Não foi uma missa, não foi um terço, não foi uma oração, não. Foi um momento de dança, de descontração. Mas não existia maldade naquele clima. Todo mundo estava sorvendo e absorvendo uma alegria muito espontânea, muito natural, muito bonita, muito simples. E por que não dizer, então, se é tudo isso, muito de Deus. Então, não importa o que a gente está fazendo. O que importa é como nós estamos fazendo e como nós estamos absorvendo o ambiente. Aquela ideia, eu estou contaminado porque eu fui lá, pelo amor de Deus, isso não existe. A contaminação é aqui. Jesus já dizia, o que me contamina não é o que entra, não é o que sai. É o que sai de nós. E essa experiência de um sagrado altamente repressor, altamente irado, né? Isso é fruto histórico de uma religião que não soube compreender a revelação. E não é nenhum problema. No passado foi assim, hoje não precisa ser mais. Hoje nós anunciamos um Deus que sorri para nós. Mesmo no momento do nosso pecado, Ele nos corrige, mas com carinho. A correção ela é carinhosa. E isso está dentro daquela experiência. Deus é tremendo e Deus é fascinante. Deus causa medo, mas Deus também causa fascínio. O pai da gente é a mesma coisa. Quantas vezes você tinha medo do seu pai, mas o medo do seu pai não lhe impedia de amar? É a mistura. Porque o pai que é verdadeiro pai, o pai que consegue exercer bem a paternidade, ele não faz o filho ter medo dele, ele faz o filho ter respeito. Então o tremendo, ele não se manifesta como medo, ele se manifesta como respeito. E o respeito não é falta de sorriso no rosto. Eu não me sinto desrespeitado como padre se alguém sorri para mim. Não, e eu não sinto que desrespeito no momento que sorri no altar, que acha alguma coisa engraçada. Não, eu sou vivo. Isso passa pela linguagem religiosa. Você já deve ter, já falei disso daqui. A linguagem religiosa, ela precisa ser remodelada o tempo todo por nós padres. Padres e freiras. Porque a gente tem um jeito esquisito de falar às vezes, né? Pode observar. Às vezes nós queremos ser sérios, né, no altar. Aí a gente chega lá. Meus irmãos, minhas irmãs. Ninguém conversa desse jeito. Se você conversa com o padre meia hora antes dele entrar no altar, ele não conversa daquele jeito. Todo mundo já passou pela experiência de ter uma freira brava na sua vida, lá do colégio. Aquela freira que não abria a cara para ninguém. Medo de perder a autoridade. Só que isso é coisa do passado. Hoje eu dou o testemunho. Quem vai lá conhecer o colégio as Damas da Instrução Cristã. São dois colégios que eu tenho muita afinidade, tanto em Recife como em Maceió. Vai lá ver o sorriso da irmã Sandra em Maceió. Um dos sorrisos mais lindos que eu já vi na minha vida. Agora vai ver a dureza dela no processo. Só que ela não perde a ternura nunca. Ela é brava. E os alunos sabem que ela é brava, mas os alunos não têm medo dela. Os alunos se aproximam cada vez que precisam. Os pais se aproximam cada vez que precisam, porque o sorriso dela é convertido. Ela sabe muito bem que a autoridade não consiste em impor medo. A provincial mais linda do Brasil, a irmã Maria do Carmo. Uma mulher dura, mas você nunca percebe a dureza. Sabe por quê? Porque o que ela nos fala é tão cheio de ternura que a gente não percebe a dureza das palavras. Só que ela não é molenga, e ela não permite molenguismo do lado dela. Só que ela utiliza-se da autoridade de maneira terna e de maneira bonita. É uma coisa que todos nós precisamos aprender. Nos livrar desta necessidade de sermos sérios na cara para achar que o outro vai respeitar a gente por causa disso. Não. O outro vai nos respeitar é muito mais por uma postura, por um jeito de ser, que necessariamente por uma aparência. A aparência não diz nada sobre nós. Hábitos não nos salvam, roupas não nos salvam, nem também podem trazer para nós alguma seriedade.